Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo à nossa escola bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4, que tem como título Eude e Sangar. Deus usa os improváveis. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. Eude viveu por volta do ano 1340 a.C., cujo nome em hebraico significa unidade. Foi o segundo juiz levantado por Deus para livrar os israelitas do domínio dos moabitas. E Sangar, cujo nome significa espada, viveu por volta do ano 1350 a.C. e foi o terceiro juiz levantado por Deus para livrar os israelitas do domínio dos filisteus. Nesta lição, conheceremos no ponto número 1 os acontecimentos ocorridos quando Eude liberta os israelitas do domínio dos moabitas. No ponto número 2, identificaremos os acontecimentos ocorridos quando Eude liberta os israelitas do domínio dos filisteus. E finalizando então o nosso estudo, veremos a justiça de Deus no Antigo e no Novo Testamento. Item número 1 da lição, Eude liberta os israelitas do domínio dos moabitas. Israel volta a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E assim inicia-se um novo ciclo de juízes: pecado, opressão e restauração. O Senhor levanta Eude, o segundo juiz de Israel, para livrá-los do jugo dos moabitas, segundo os seguintes acontecimentos. Então, o primeiro acontecimento, servidão sobre o rei Eglon. Os israelitas tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, especialmente a prática do pecado da idolatria. Então, o Senhor levanta Eglon, rei dos moabitas, para exercer um domínio opressivo sobre o povo de Israel. Eglon forma uma aliança com os amonitas e amalequitas e atacam aos filhos de Israel, conquistando a cidade das palmeiras, Jericó. E assim os israelitas ficaram sob a governança de Eglon, rei dos moabitas, por longos 18 anos. Peço então agora que os alunos e as alunas leiam todo o capítulo 3 do livro de Juízes para um melhor entendimento, compreensão desta lição. No segundo acontecimento, aí na foto número 2, Eude entrega um presente dos israelitas ao rei Eglon. Este presente eram tributos. Os israelitas, sob a opressão dos moabitas, clamaram ao Senhor. E Deus levanta o segundo juiz de Israel, cujo nome era Eude, para libertá-los das mãos de Eglon. Eude, da tribo de Benjamim, antes de ir à presença do rei Eglon, forjou uma espada de 2 gumes, de 45 centímetros de comprimento, e a escondeu debaixo de suas vestes à sua coxa direita, e foi ao encontro do rei Eglon entregar um presente, ou seja, tributos, em nome do povo de Israel, e após a entrega deste presente, todos que estavam com Eude saíram então da sala. No acontecimento número 3, Eude assassina Eglon, rei dos moabitas. Eude diz ao rei Eglon que trouxe para ele uma palavra secreta da parte de Deus. Então, imediatamente, o rei ordena-lhe que calasse e que todos que ali assistiam, ou os assistiam, saísse daquele recinto aonde eles dois estavam. Portanto, no cenáculo onde Eglon estava sentado,
Eude retira a espada, estando eles às sós. Eude retira a espada que estava posta à sua coxa direita e a encrava até a empunhadura no ventre de Eglon, de tal modo que expôs as suas vísceras até sair todo o excremento. Eude empreende fuga do cenáculo, encerrando as portas, ficando elas totalmente fechadas. Os servos de Eglon, chegando ao cenáculo, só deram conta que o rei Eglon estava morto tempos depois, o que propiciou a fuga de Eude até a região montanhosa de Seriá. No acontecimento número 4, Eude então liberta Israel do domínio dos moabitas. Eude convoca todo o povo de Israel por meio do toque de uma buzina nas montanhas de Efraim e invoca os israelitas a guerrear contra os moabitas, pois Deus havia entregado o povo opressor nas mãos de Israel. Os israelitas desceram a montanha sob o comando do juiz Eude e derrotaram o exército moabita, composto então por cerca de 10.000 homens, e os subjugaram, tendo Israel, depois da vitória militar sobre os moabitas, uma paz na terra por 80 anos. Deus levantou então um homem para libertar os israelitas do domínio dos moabitas, que aos olhos humanos possivelmente não teria as características qualitativas de um líder militar para comandar Israel em sua luta libertária contra os moabitas, pois os grandes combatentes militares da época eram destros e usavam o lado direito do corpo e a mão direita para o combate, como representatividade da força divina e de bênçãos, conforme a crença da época, sendo Eude canhoto. Certamente, esta condição o desqualificava para esta missão. Entretanto, Deus escolhe os fracos para fazê-los fortes. No livro dos Salmos, nós temos no Salmo de número 118, versículos 15 a 16, o seguinte texto: Alegres brados de vitória ressoam nas tendas dos justos. A mão direita do Senhor age com poder. A mão direita do Senhor é exaltada. A mão direita do Senhor age com poder. Daí a crença de achar que os destros tinham então este poder da mão direita do Senhor. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 9 ao 10, diz: Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando eu sou fraco é que eu sou forte. Palavra do Senhor. No item número 2 da lição, nós temos Sangar, que liberta os israelitas do domínio dos filisteus. Depois da governança do juiz Eude, infere-se, apesar de não haver menção no texto bíblico, que Israel torna a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E nesta condição, eles foram dominados pelos filisteus. Os israelitas clamaram ao Senhor e depois do juiz Eude, Deus levanta um terceiro juiz chamado Sangar, que de posse de um cajado de boi fere 600 filisteus, libertando Israel do jugo dos filhos da Filístia. Sangar era um homem estrangeiro desconhecido para libertar os israelitas do domínio dos filisteus, demonstrando mais uma vez, de acordo com o título da nossa lição, que o Senhor escolhe os improváveis aos olhos humanos para realizar grandes e notáveis obras em favor do povo
de Deus. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27 a 29, diz: Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Item número 3 da lição: a justiça de Deus no Antigo e no Novo Testamento. Muitos estudiosos e até mesmo leigos que se deparam com a leitura da Bíblia se perguntam se o Deus que age no Antigo Testamento, vingativo, é o mesmo Deus que age no Novo Testamento, amoroso e benigno. A verdade expressa na absoluta fonte divina, que é a palavra de Deus, nos diz que Deus não muda, isto é, ele é imutável e que é o mesmo ontem, hoje e para sempre no seu caráter, ou seja, na sua forma de pensar e agir. Hebreus capítulo de número 13, versículo 8 diz assim: Não endureça o coração como na rebelião durante o tempo de provocação no deserto. Malaquias 3,6 diz: Não endureça, de fato eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Números capítulo 23, versículo 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Tiago capítulo 1, versículo 17 diz: Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. No Salmo 102, versículo 27 diz: Mas tu permanece o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. Deus não muda. Deus é o autor da vida. Aliás, a lei de Deus é perfeita e em suas linhas temos preceitos divinos postos para toda a humanidade nos aspectos de comportamento social, moral, ético, religioso e etc., que devem ser observados por todos os seres humanos, sem exceção, de geração a geração, para um saudável relacionamento das pessoas em sociedade e prioritariamente um relacionamento de amor e de comunhão recíproca com Deus. Considere-se que a violação desses preceitos divinos suscita sentenças punitivas, também prescritas na palavra de Deus. E o Senhor, como um justo juiz, realiza então a sua aplicação. No Salmo 19, versículo 7 ao 8, diz assim: A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. No Salmo 119, versículo 60, diz: Eu me apressarei e não hesitarei em obedecer aos teus mandamentos. Romanos capítulo 7, versículo 12 diz: De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Tiago, capítulo 1, versículo 25 diz: Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática desta lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Palavra do Senhor, graças a Deus. A lei de Deus é perfeita. Deus é o autor da vida. Ele mesmo disse que é Ele quem dá e tira a vida e, portanto, age de forma justa, motivado por uma ação e contra a reação das pessoas. Deus interfere na historicidade da humanidade, aplicando, então, a sua justiça. No primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 2, versículo 6, diz: O Senhor mata e preserva a vida, Ele faz descer a sepultura e dela resgata.
Deuteronômio capítulo 32, versículo 39 diz: vejam agora que eu sou único, eu mesmo, não há Deus além de mim, faço morrer, faço viver, ferir e curarei, e ninguém é capaz de livrar-se da minha mão. Jó, capítulo 1, versículo 21 diz: e disse, saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Portanto, Deus é o autor da vida. A justiça de Deus é a mesma a qualquer tempo. A justiça de Deus é feita sob a injustiça dos homens. O mesmo Deus que aplicou com severidade a sua justiça prevista em sua lei no Antigo Testamento é o mesmo Deus que aplicou o amor no Antigo Testamento. E assim foi no Novo Testamento. Muitas vezes Deus aplicou a sua justiça com severidade e aplicou a sua justiça com amor também no Novo Testamento. O que difere na ação de Deus em qualquer contexto é o modo de viver, pensar e agir de cada sociedade em cada tempo. No Antigo Testamento, tempo de guerra, escravidão, opressão, conquistas territoriais e das riquezas dos povos, etc., Deus agiu de uma forma. No Novo Testamento, o mesmo tempo, num grau menor de incidência, entretanto, ocorreram então essas guerras, conquistas territoriais, mas num menor grau de incidência. Entretanto, a justiça divina foi aplicada da mesma forma em todo e qualquer tempo, seja no Antigo ou no Novo Testamento. A justiça de Deus é a mesma a qualquer tempo. Eclesiastes capítulo 3, versículos 1 a 8 diz: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de alcançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Concluindo então a aula de hoje. Nesta lição, contemplamos mais uma vez a aplicação do ciclo de Juízes: pecado, opressão e restauração, onde Israel tornou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, sendo punido pelo domínio de povos estrangeiros. E após um sincero arrependimento e clamou ao Senhor, Deus levantou juízes para libertar os israelitas do domínio dos moabitas por meio do juiz Eude e do domínio dos filisteus por meio do juiz Sangar. Louvado seja o Senhor, creia nisto. Shalom Adonai. Na próxima lição, vamos estudar a lição 5. Débora e Baraque, união para fazer a obra de Deus. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória sempre é de Deus. Até a nossa próxima escola bíblica no seu lar, isto se Deus permitir.